Shalom, bom dia. Segunda vez que eu tento gravar o vídeo. Não sei o que houve. Hoje nós vamos entrar no capítulo 1, tá? Do Pirkei Avot, da Ética do Sinai. Eu quero mostrar para vocês, aqui tá o livro, tá? E aqui é como é o primeiro, aqui ó, o capítulo. Como é que ele está disposto. Quero que vocês vejam isso. Da direita para a esquerda, nós temos aqui escrito Pirkei Aleph. O que quer dizer esse Aleph? Para quem está acompanhando o Talmud, sabe que esse Aleph está representando nesse momento o 1, né? Então este é o capítulo 1. Pirkei 1, tá? Nós vamos ler em hebraico, sem transliteração, então eu vou ler devagar, porque eu não sou uma fluente em hebraico, eu vou ler devagar para não ler bobagem. Nós vamos ler a máxima, depois eu vou conversar sobre a máxima e outras coisas. Nós não temos pressa nesse momento. Nós não temos pressa. Então o capítulo é longo, nós vamos pegar apenas um dos subtítulos, o comecinho da explicação do comentário do Sr. Irving Bunim, tá? Sobre a máxima, e vamos parar por ali. Então se ele ficar longo, não vamos ter pressa. Eu já vou dizer de antemão, por que nós não vamos ter pressa? Bom, tudo que eu falar aqui que não seja unicamente teórico, mas que nós possamos usar para o nosso dia a dia, eu vou colocar sempre a minha pessoa como exemplo, obviamente, né? Porque eu não posso estar colocando as pessoas como exemplo, né? Nem sem pedir autorização e nem porque não as conheço. Então, a pressa para casarmos, a pressa para termos dinheiro, a pressa para sermos um sucesso, a pressa para ganharmos um prêmio, a pressa para terminar a faculdade, a pressa para ter os filhos, gera ansiedade, tá? E a ansiedade produz doenças físicas, patologias que se instalam no físico e não começaram ali. Não começaram. Então, muito provavelmente doenças autoimunes, esse tipo de coisa, ela tem um ponto bem mais profundo do que simplesmente físico. Também não tenho dúvidas disso, tá? Estou falando de mim. Então, qual é a diferença de você ter muita pressa e o seu coleguinha que não teve tanta pressa, mas que no final das contas chegou no mesmo lugar que você? No mesmo lugar, com as mesmas coisas, os mesmos prêmios, a família, ele conseguiu todas as coisas que você talvez nem tenha conseguido por conta da pressa. A diferença entre um e outro é o estresse gerado nesse tempo todo que você teve e ele não. Então talvez ele não tenha produzido doenças e você sim. Nós temos que lidar na nossa vida com várias coisas. Com nós, conosco mesmos, com as coisas que a gente acaba meio que sabotando, não sei direito. Isso aí virou moda, não sei se a gente se sabota, mas a gente dá uma prejudicada na gente mesmo. Mas também temos que saber que o entorno é responsável por muitas coisas que dão certo e muitas coisas que dão erradas na nossa vida. Então temos que lidar com tudo. Por isso, Deus nos deu a Torá, porque a Torá vai trabalhar a natureza humana e os relacionamentos conosco, com o próximo, com a natureza e com a divindade. Então eu vou ler a máxima em hebraico. Esse é um livro que nós podemos ir além. E depois eu quero contar uma história para vocês também sobre mais perguntas ali de vamos estudar ou não vamos estudar a Kabbalah. Vamos conversar depois que eu ler. Então, capítulo 1, Mishnah 1. Moshe kibel Torah misinai. Omsara liushua, viushua liskenim, uskenim linevim, unevim nisarua, leanshei, Knesset agdolah. הם אמרו 3 דברים, היוו נתונים לידים, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סגל התורה. O que ele disse aqui? O que a Mishnah diz aqui?
Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construí uma cerca protegendo a Torá. 3 coisas. Shloshá devarim. 3 coisas. Então, sede ponderados no julgamento. Ele não diz aqui não julgue. E nesse sentido, né, na Torá, na Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. É um sentido de sentença. Não sentencie alguém. Não julgue alguém. Mas você pode criticar, você pode conversar, você pode sim, tá? Isso não significa lechonará. Outro âmbito. Mas sede ponderado no julgamento, tá? Adiante ele vai dizer: formai muitos discípulos. Bom, formai muitos discípulos, ensine aquilo que você sabe, troque ideias, compartilhe, faça pelo outro, tá? Mas principalmente compartilhe e ensine a Torá. Aqui diz respeito à Torá, a lei divina. Tá? O manual de instrução para nós nos relacionarmos um com o outro, com a natureza, com a divindade, com a coletividade. E por último, e construir uma cerca protegendo a Torá. Todos essas 3, Shloshá Devarim, todos nós vamos ver aqui no livro. Mas hoje, em especial, nós vamos conversar um pouquinho antes de ler o que o Sr. Irving Bonim diz. Nesse momento da nossa ansiedade ou da nossa pressa, nós precisamos entender que nós, como eu disse, podemos sabotar às vezes algumas coisas que fazemos, mas dependemos também do que está em torno para que as coisas deem certo. As pessoas precisam falar a mesma língua. Essa máxima, por eu considerar esse livro um livro de cabeceira, porque eu escutei e gostei muito desse conceito do professor Jairo Friedlin, da editora Sefer, que é um livro de cabeceira, e eu abri aleatoriamente no dia que eu postei um short, bem no comecinho do canal, não tinha ainda problemas, não tinha guerra ainda, bem no comecinho, mês passado, porque não tem nem 2 meses o canal. E em menos de 1 hora tinha mais de 120 visualizações. É um canal que não é monetizado, é um canal que eu não faço propagandas, não pago nada, ele é uma busca unicamente orgânica. Ele tinha 120 visualizações muito rapidamente, o que me deixou extremamente feliz. Que bom, olha só, vou falar coisas boas, vou cumprir minha mitzvah. De repente, por eu não entender bulhufas de computador, de celular, que estou gravando no celular e tudo mais, eu apertei no botão deletar. Eu deletei, eu coloquei na lixeira. Eu coloquei na lixeira permanentemente. Eu não coloquei na lixeira para ficar 60 dias, eu deletei. E eu fiquei muito triste com isso. Aleatoriamente, eu abri e caiu justamente no capítulo 1, nesta Mishnah. Então, a mensagem que eu tive disso foi: proteja a sua família, proteja a sua ideia de passar adiante para algumas pessoas, porque está cheio de gente fazendo isso, gente grande. Nós não temos o intuito, o objetivo de ensinar judaísmo judeu de maneira nenhuma, até porque eu não sei menos do que 1/3 do que qualquer um deles saiba. Nós vamos ler livros, interpretar livros, eu vou passar tudo que eu for aprendendo aos poucos. Então, proteja a sua família, dissemine as coisas que você está aprendendo, que são boas e fazem bem para você e para o outro. Fale sobre a Torá, fale muito sobre a Torá, sabe? Pondere no julgamento das pessoas, das coisas, de tudo. Mas a parte do proteja a sua família foi a que mais me tocou. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe
aquele bordão que diz assim: "Eu não creio nas bruxas, pero que elas ai, elas ai". Pois é, a energia do entorno nos afeta, assim como nós afetamos a energia do entorno. Há uma troca. As palavras que saem da nossa boca, quando elas têm a intenção, elas produzem isso fortemente. Quando elas não têm a intenção, elas produzem isso menos forte, mas não deixam de produzir. É como, por exemplo, quando você diz: "Eu odeio tal pessoa". Pelo amor de Deus, nunca digam isso. E você sente aquilo pela pessoa. Não faça isso. Você faz mal para a pessoa, para você, para o universo, para tudo. Quando você diz: "Aí eu odeio fácil", aí não é a mesma energia. Mas também evite dizer. Então naquele dia eu senti uma aura muito pesada. E depois as coisas foram acontecendo. Quando estourou essa guerra, eu tinha duas alternativas, que não era nenhuma delas era uma alternativa para mim. Uma era ficar falando só sobre isso, ficar como a maioria das pessoas, vendo noticiário eu fiquei vendo, e falar só sobre isso. Opa, vai ter gente querendo assistir. Segunda coisa, me autopromover com relação a isso. Também poderia fazê-lo. Então eu não tinha, na verdade, nenhuma alternativa, porque essa não era uma alternativa. Então eu procurei ficar calma e continuar falando das coisas boas. Nunca vi nenhum povo ser tão perseguido. Nunca vi, provavelmente não vou ver e ninguém vai ver, um povo que precisa provar que merece existir. Então, essa guerra me fez amar muito mais ainda o judaísmo. E o nosso canal é um canal judaico direcionado ao público Bnei Noach. Então, vamos continuar. Bom, dizendo isso, aqui está a máxima. Eu vou ler a máxima novamente depois, que eu falar mais umas palavrinhas. Vai ser um vídeo, acho que longo. Então, tive a pergunta novamente no Instagram sobre as coisas profundas e a Kabbalah. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: vou contar umas histórias. Então imagine, tira meu óculos que tá confuso aqui. Então você imagine que um aluno chega para o seu professor, o seu mestre, o seu rabino, e diz para ele assim: "Ai, mestre, Rabi, eu gostaria de aprender sobre Kabbalah", tá? Falou certo, pelo menos ele não errou, não falou Kabbalah, falou Kabbalah. "Gostaria de saber sobre Kabbalah, porque eu vi na internet e também vi as pessoas conversando". Vamos dizer assim, que seja um aluno que não seja um judeu, que não foi para Yeshiva, não estudou o básico lá, mas simplesmente ele quer aprender, chegou para o mestre, pediu. Eu vi eles falando muito sobre a Kabbalah do dinheiro, sobre a Kabbalah do amor, sobre a Kabbalah da prosperidade, e eu quero aprender sobre isso. O mestre diz para ele: "Meu filho, não é hora de você aprender sobre isso. Você precisa aprender a base". Mas o aluno, o discípulo muito insistente: "Não, eu quero aprender a Kabbalah. Eu quero saber sobre aquele desenho que tem as bolinhas assim. Eu quero saber sobre aquilo lá, que tem a bondade, que tem a justiça, que tem a coroa. Eu quero saber sobre aquelas coisinhas". Aí o mestre: "Ah, entendi. Você quer saber sobre a árvore da vida. Você quer saber sobre a Sefirot?". Ele disse: essas mesmo. Eu quero saber sobre essas Sefirot, eu quero saber sobre como ganhar dinheiro, enfim". O mestre disse para ele: "Você não tem condições. A Kabbalah, ela serve para a prosperidade, ela serve para o amor, ela serve para tudo. O estudo profundo da Kabbalah vai te mostrar, te ensinar, ou te dar de conhecer algo esotérico da criação do mundo. Tudo aquilo
as contrações, as emanações, todos os atributos utilizados, todo o prisma que emanou essas energias, ele muito estudado e profundamente, você vai automaticamente perceber que todo o cosmos, que toda explicação lato senso, ela serve para o que é estrito senso. E não estou falando de hermetismo, mas tudo que está lá e que se refere ao que o Criador fez nos ocultamentos até se ocultar totalmente e nós chegarmos aqui, diz respeito também a cada parte do nosso corpo, a cada evolução que vamos tendo ao decorrer da vida intelectual e tudo mais. Tá? Então ela vai funcionar para tudo isso, mas não existem milagres. A Kabbalah dá prosperidade. O que é prosperidade para você? Qual é o básico? Mas ele foi muito insistente, o Rabi ficou de saco cheio. Tá bom, então, até tenho aqui escrito. Tá bom, então, vamos falar assim sobre algumas coisas, vamos falar dos portões, dos 100 e poucos portões. Ou você gostaria que eu começasse pelos 32 caminhos da sabedoria? Vamos falar do Tikkun. Vamos falar, vamos olhar aqui para não falar bobagem, dos Partsuf. Vamos falar do segredo das letras. A Sefirot pode se expressar por meio de uma luz direta. E começou a ler, e começou a explicar, e começou a falar de Klipot, e começou a falar de palavras que ele sequer tinha ouvido falar na vida. Aí o aluno disse assim, ai, Rabi, eu não estou entendendo nada sobre portões, sobre vestimentas. O Rabi falou sobre as vestimentas, as vestes de luz, sobre Partsufim, sobre os Tikkun, né, os concertos e tal. Não estou entendendo nada, acho que isso não vai funcionar. Quem sabe o senhor me ensina o Talmud. Olha só que delícia, que aluno querido. Aí o Rabi disse, ai, meu Deus. Querido, olha só. A Torá de Hashem é um presente para nós. É por ali que você tem que começar e talvez seja ali que você deva parar. Vidas e vidas você vai ficar estudando a Torá de Hashem e talvez nem a entenda. Você quer aprender Talmud? Não, mas o Talmud, eu aprendi, eu vi um vídeo lá de uma fulana que ela disse que o Talmud é a lei oral. Então eu quero aprender a lei oral. Eu vou aprender a lei oral, então. O senhor me ensina a lei oral, que aí eu vou saber tudo. Sobre as alahá e tal. Você quer começar por qual? Nós temos assim algumas coleções, um rabino bem moderno, conhece a editora Sefer. Nós temos coleções de 14 livros, nós temos coleções de 12. Você quer começar por qual? Tu quer os tratados sobre a Alahá? Quer os tratados sobre impureza ritual? Quer os tratados sobre luto? Ou você gostaria de começar por onde? E começou a ficar apavorado. Não, mas eu quero. Então nós vamos fazer um teste com você. Eu vou fazer um teste com você, ver se você tem condições de começar a aprender o Talmud. Você vai ver por si só. Já percebeu que a Kabbalah ainda não, né? Tá. Então ele continuava querendo ser próspero, mas agora ele queria aprender o Talmud. Porque todo lugar onde ele lê tem uma citação do Talmud. No Talmud está escrito. Você pega a Torá comentada, o Rashi disse tal coisa, está no Talmud, então está tudo no Talmud, mestre, é Talmud que eu tenho que estudar, Talmud, bem feliz. Então aí o mestre olhou para ele e disse, então eu vou fazer um teste com você. Aí eu vou ver se você tem condições de aprender o Talmud. Aceita? Aceita. Você mesmo vai decidir. 2 pessoas se jogaram numa piscina. Uma saiu molhada e a outra saiu seca. Qual das duas precisa se secar? Nossa, o discípulo ficou feliz da vida. Eu sei, a molhada precisa se secar, Rabi.
Rabi disse, não, é a seca que precisa se secar. Como assim? A seca olhou, a pessoa seca olhou para que estava molhada e disse, nossa, devo estar molhado também, eu preciso me secar. A molhada olhou para o seco e disse, estou seco, não preciso. Ah, o discípulo disse, entendi, tá, mas pode me mandar mais uma pergunta. Aí então ele disse, tá bom, então 2 pessoas se jogaram na piscina. Uma saiu molhada e uma saiu seca. Qual das 2 precisa se secar? Ah, eu já sei, agora eu já sei. A seca. A seca é que precisa se secar. Rabi disse, não, não é a seca. É a molhada que precisa se secar. Mas o senhor não disse antes que era a seca? O que saiu molhado, a pessoa que saiu molhada, pegou em si mesma e viu que estava molhada. Ela sabia que tinha que se secar. A que estava seca olhou para a molhada e como as 2 tinham se jogado, ai, preciso me secar, eu devo estar molhado tanto quanto. O discípulo estava assim com a sapiência do Rabi. Nossa, verdade. Então, errei mais essa. E agora, o que eu faço? Manda mais uma pergunta para mim, Rabi, por obséquio. Ah, vai o Rabi novamente, tá bom. 2 pessoas precisavam, 2 pessoas se jogaram na água, na piscina. Uma saiu molhada e a outra saiu seca. Quem precisa se secar, a molhada ou a seca? Aí o discípulo ficou pensando, bom, primeiro o senhor disse que era a seca, depois o senhor disse que era a molhada. Eu acho que, na verdade, nenhuma precisa se secar. Ou, de repente, as 2 precisam se secar. Alguma dessas, todo mundo precisa se secar. O Rabi disse, meu jovem, se 2 pessoas se jogaram na piscina, as 2 se molharam, então as 2 têm que se secar. Uma não sai molhada e a outra seca, se as 2 se jogarem. E você quer aprender o Talmud? Tana, tana, tana. O jovem discípulo disse, ok, Rabi, vamos começar do começo, sem pressa. Por favor, me passa a Torá. O Rabi passou a Torá e ele começou a estudar a Torá seca, literal. Depois ele passou para a Torá comentada pelo Rashi. E ele foi indo. E hoje ele é um homem adulto, maravilhoso, que vive a vida, tem prosperidade, felicidade com a família, com todas as coisas, tudo está dando certo. Ele não sabe o que significa a Kabbalah e o Talmud ele não comprou os livros. Entenderam, gente? Gostaram da história? Ela é maravilhosa. Existem várias versões, tá? Eu prefiro essa da água. A da água fui eu que inventei, a história tem de chaminé, a história tem de todo tipo, tá? Eu não falei pra vocês, mas hoje aqui tá escuro. Agora eu nem sei que horas são, umas 8 da manhã. Agora aqui tá escuro, hoje é dia 25 de Reshvan, de 5.784, uma chuvarada. O Rio Grande do Sul não é para qualquer um, viu? É que nem a Kabbalah, não é para qualquer um. Então eu vou ler novamente a Mishnah para nós entrarmos aqui no ambiente Mishnah. Capítulo 1, Mishnah 1. Então, Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construir uma cerca protegendo a Torá. Então agora nós vamos entender. Vamos começar a ler aqui. A palavra Torá designa os ensinamentos escritos e orais, inseparáveis entre si, e dados a nós através de Moshe no Monte Sinai.
Estes são os estatutos e as leis, a Toró, é o plural de Torá, tá? Que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel, no monte de Sinai, através de Moisés. Na verdade, se não houvesse mais nada envolvido nesta corrente de transmissão, além da transferência mecânica de um pergaminho escrito, ficaria difícil entender a importância atribuída às pessoas individuais ou grupos formadores da corrente da tradição. Se, por outro lado, o que estava envolvido ao receber e transmitir era o domínio de toda a abrangência da interpretação da lei escrita, sua aplicação adequada e possíveis derivações, então o papel crucial desempenhado por cada elo da corrente fica claro. É muito mais do que simplesmente mecanicamente passar de uma boca para um ouvido. Por que o Pirkei Avot começa com este relato das origens da Torá? Onde foi recebida e como foi transmitida? A razão primária parece ser a de lembrar a nós a necessidade indispensável da lei oral para a compreensão e o cumprimento da Torá escrita. Não tem como cumprir os 613 mandamentos sem conhecer o Talmud, a lei oral. Não tem como cumprir as 7 leis de Noah com as suas ramificações sem conhecer algumas coisas do Talmud. Me perdi. Em seu aspecto alárrico, a relação entre as leis orais e as escritas é bastante clara. A lei, né? Não faça isso, faça aquilo. É claro, né? O tratado talmúdico Berahot são as bênçãos, lembra? Brahá é bênção, então Berahot são bênçãos. Esse ot designa, nesse caso aqui, uma palavra feminina, tá? Começa com as leis do Shema, baseadas no versículo, aspas. E delas falarás, pontinhos, ao deitar-te e ao levantar-te. O tratado Shabat discute a proibição de portar objetos fora de casa no Shabat, baseado na ordem bíblica de ficai cada qual em seu lugar, não saia ninguém de seu lugar no 7º dia. Como que os judeus e posteriormente nós, Bnei Noach, vamos saber o que isso significava se não existisse o Talmud? Olha só, o livro, a Ética do Sinai, dando a importância ao Talmud. A importância devida é o Talmud, que é a alma da Torá, não a Kabbalah. Sei que muitas pessoas, e também pessoas intelectualizadas e até rabinos, dizem que a Kabbalah é a alma da Torá. A alma da Torá é o Talmud. A Kabbalah é algo bem mais profundo e não necessário para a nossa vida diária, se nós não soubermos o que fazer com as leis que estão na Torá. Do contrário, ela serve para a nossa vida diária. O Talmud debate em seu tratado Baba Kama os agravos e danos com base nas referências específicas da Torá. É evidente, portanto, que o Talmud tenta tornar explícitas, em termos de análise, a explicação direta, os ensinamentos contidos e implícitos no texto escrito. Do mesmo modo, quando consideramos a seção da Torá que se refere a princípios éticos e filosóficos, também nos baseamos na lei oral. Muito do que encontramos no Pirkei Avot não está registrado na Bíblia, mas representa explicações, inferências e aplicações dos fundamentos éticos e filosóficos encontrados nas proposições e narrações das Escrituras Sagradas, e que têm sido transmitidas através da ininterrupta cadeia da tradição. Sabe quando você, aquele negócio a ética, a moral, que você aprende dos pais,
e, sabe, o fruto não cai longe do pé, esse tipo de coisa, não está escrito em nenhum lugar. A tradição veio trazendo como é a forma ética de se portar, né? O básico e literal está lá, mas a conduta diária, como o que realmente queria dizer, não está explícito. Não está explícito, não quer dizer que não esteja lá. Outra razão para começar o Pirkei Avot desta maneira, né, explicando esse comecinho, é assegurar ao estudante que, se ele estiver procurando o ponto de vista judaico clássico sobre a ética, veio à fonte certa. Aqui ninguém encontrará empréstimos culturais, isso é importante falar, tá? Nem rastros da influência persa ou grega. Você não vai encontrar no Pirkei Avot nada com relação à Grécia, com relação à Pérsia, não vai encontrar. Aqui é unicamente ensinamento judaico, tá? Então você não vai encontrar. Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué. Aqui está material judaico original, fielmente transmitido a partir de uma fonte divina. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Devemos ter em mente que, no pensamento judaico, os nomes geográficos são usados frequentemente para designar conceitos. Assim como as letras têm conceitos, as coisas têm conceitos, a geografia também tem conceitos, tá? Os nomes. Quando dizemos, por exemplo, de Sião sairá a Torá, não queremos nos referir a um mero lugar no mapa. A localização geográfica por si só não faz com que a Torá saia. Ela não saiu de lá, tá? A palavra Sião significa, sim, os sábios de Sião. Analogamente, por Sinai queremos dizer o Todo-Poderoso que se revelou no Sinai. Então sairá de Sião, não é da cidade, não é do lugar, não é, sairá dos sábios de lá. O texto literal diz: Moisés recebeu a Torá do Sinai. Esse do está em itálico, porque nós vamos compreender o que significa do Sinai. Se a Mishnah significasse no Sinai, que é o modo como geralmente traduzimos, a forma hebraica deveria ter sido Be Sinai e não Mi Sinai. Aqui eu vou explicar. Mi Sinai é como quando a gente fala no inglês from Brazil, veio do Brasil, tá? E Be Sinai, como Bet, é como em Bereshit, tá? Porque Reshit é princípio e Be é no. Essa é uma grande diferença, tá? Então, do Sinai, Mi Sinai. Em sua construção atual, a Mishnah se presta à interpretação de que a Torá era infinita e inesgotável em sua forma original e divina. Moisés recebeu a Torá do Sinai somente até onde sua humanidade finita lhe permitia. Entende? Então ele recebeu até onde permitia. É como nós que vamos aprendendo as coisas até onde vai a limitação de nós mesmos, a limitação intelectual de nós mesmos. A palavra do indica uma limitação. Ele não podia retirar tudo que lá havia. Do é uma limitação. No é que está dentro, né? No. Desculpa. Estou com um pouco de tosse ainda, mas agora já está quase curada. Porém, há um sentido no qual Moisés foi ajudado em sua tarefa histórica pelo Monte Sinai. Esse pelo está em itálico. Então ele foi ajudado pelo Monte Sinai. Durante seu primeiro encontro com a sarça ardente. Lembra a sarça ardente, né? O arbustinho que queimava, pegava fogo e nunca parava de
Nunca parava de queimar e não terminava o arbusto. O Eterno disse a Moshe: e isto será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado ao povo de Mitzraim, servireis a Deus sobre este monte. Olha só, ele já estava falando do futuro. Por quê? Porque é infinita a Torá. Ela serve para ontem, para hoje, para amanhã. Sinto muito se alguém não sabe disso, ou não compreende, ou não acredita. Está tudo lá. Fica difícil compreender como um acontecimento futuro pode ser um sinal para Moshe, em sua presente perplexidade. Contudo, o que estava causando a hesitação de Moshe era sua profunda humildade. Ele não se achava capaz, ele não se achava merecedor daquela conversa toda com a divindade. Sua modéstia natural o fazia se afastar da perspectiva de receber a lei, advertindo e liderando um povo. Ele se sentia indigno, e assim o Eterno revela a Moshe que servireis a Deus sobre este monte. A Torá será dada no Monte Sinai. Então agora é no Monte Sinai, que não se distingue por sua altura. O Carmelo é o Monte Carmelo, sabe? Que a gente conhece. É mais majestoso. Contudo, o Eterno prefere o humilde e modesto. A partir da escolha que Deus fez do Sinai, Moshe ficou sabendo que somente aqueles que são humildes aos seus próprios olhos são veículos apropriados para a palavra divina. Então, perguntei para Deus, mas Ele não me respondeu. Eu peço para Deus, Ele sempre responde, dentro do nosso tamanho, da nossa limitação. Mas essas, vamos chamar de canalizações, conexões com a fonte divina, a ponto de profetizar, escutar a sua voz, isso está em vacância. Vacância no direito é um tempinho, né? Umas férias. Por causa do Sinai é que Moshe aceitou receber a Torá. Este é, na verdade, o significado da declaração profética de que a terra está cheia de conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Existem diferentes níveis no fundo do oceano. Quanto mais elevado o leito do mar, menos água o cobre. Quanto mais profundo, mais água cobre este leito. Veja como as coisas são tão óbvias e a gente nem vê. Não vê, porque a gente é limitado. Eu sou limitada. Tá na minha cara ali e eu não vejo. E quando eu vejo, eu fico apavorada. Era tão simples. O conhecimento do Eterno preencherá uma pessoa do mesmo modo que as águas do mar. Você que sabe se quer ser mais profundo ou menos. Quanto menor o ego, mais conhecimento do Eterno pode entrar. Quanto maior a presunção, menor será o espaço para a Torá. Sabemos tão pouco, sabemos quase nada. Nada. Os sábios comparam Moisés ao sol e Josué à lua. Isso não é idolatria, eles estão comparando aos astros aqui, tá? O brilho de Moshe emanava dele mesmo, enquanto Josué refletia a luz de seu mestre. A que devemos atribuir esta diminuição da estatura profética de Josué? Então, por que ele tinha uma estatura menor que Moshe Rabbeinu? O Talmud, veja o Talmud aqui de novo. O Talmud conta que, quando Moshe estava para morrer, mandou chamar Yoshua. Yoshua é Josué. E o designou como seu sucessor. Né? Chamou Yoshua e disse, você vai ser meu sucessor. Moshe, então, lhe perguntou se desejava algum esclarecimento quanto a aspectos da Torá. E Josué, respondeu confiantemente que não tinha perguntas a fazer e assinalou orgulhosamente o louvor da Torá a seu respeito. Aspas. E Josué, filho de Num, o moço, não se retirava de dentro da tenda, significando que ele estava constantemente ao lado de seu mestre, estudando e absorvendo. Naquele momento, concluíram os sábios, e Yoshua subitamente esqueceu
várias leis como castigo por sua complacência e presunção. A única atitude válida e digna de um erudito judeu é tomar consciência da assoberbante quantidade de conhecimento que ainda lhe falta adquirir e do entendimento que ainda lhe escapa. Agora prestem atenção nessa frase. O homem que crê saber tudo já começou a esquecer. Esquecer, aprendeu uma coisa aqui, se acha que sabe tudo, amanhã nem lembra o que aprendeu aqui. Fica envolvido no ego, sei tudo sobre isso, sei tudo sobre isso. No outro dia esquece o que tinha aprendido, porque estava preocupado com o ego. É um livro pesado de segurar. Como compreender a grande mudança operada pela introdução da Torá no mundo? Quais eram as normas de vida do ser humano antes do advento desta lei? Onde ele adquiriu tais valores? Os sábios ensinam que Derech Eretz, que significa o caminho do mundo, nesse caso. A civilização secular precedeu a Torá. Isto quer dizer que o mundo aprendeu a cultura e os valores da natureza. Observando a formiga, o homem percebeu que cada uma delas acumula sua própria comida. Uma não irá roubar da outra. Da formiga, o homem aprendeu a honestidade. Do gato, o comportamento recatado. E do galo, o modo de cortejar. Mas será que isso era adequado? Agora vem a historinha. Esses ensinamentos eram eficazes? É verdade que as formigas não roubam uma da outra, mas coletivamente elas são parasitas que vivem de saquear o trabalho dos outros. Vai você tentar se livrar de um formigueiro inteiro dentro de casa quando começa uma época de um monte de formiga, que nem estava lá em casa esses dias? Você não se livra das formigas, a não ser que você seja um assassino de formigas e mate todas. Então, sozinhas, elas não roubam uma da outra, mas juntas, elas saqueiam o trabalho dos outros. Depois que estão de posse do roubo, elas se tornam honestas. E exigem um reinado de lei e ordem. Isso não soa familiar? Hã? Vocês vão se surpreender com o restante. As potências coloniais que adquiriram suas possessões por meio da agressão e uso da força tornam-se respeitáveis depois do ato cometido e exigem que a comunidade internacional legitime sua apropriação. Eles concedam amparo legal contra elementos terroristas. Este livro é de 1964. Não parece aqui que é de 2023? Parece, né? Que é de 67, 23, 77, 82. Eu já tinha feito a bênção, tá? Baruch Achado, né? Elohim, Melech Haolam, Melech Haolam Shakol Mihia Bevaru, já tinha feito, tá? Certamente o gato, vamos pro gato, falamos da formiga que ficou honesta depois que saqueou tudo e estava com a vida ganha, né? O reino cheio de... Certamente o gato ensina recato, mas ele fica se movendo furtivamente pelos cantos, esperando o momento propício para saltar cruelmente sobre ratos e pássaros. Boas maneiras, sim, mas cruéis e destrutivas. Tem gato? Alguém aí tem gato? Já viu o gato pegar um passarinho? Primeiras vezes que eu vi, que eu presenciei a minha gata pegar um passarinho, eu salvei o passarinho. Nas outras vezes, eu simplesmente saí de perto, deixei que ela fizesse o que tinha que ser feito, respeitei a natureza da gata e fiquei apavorada. Eles brincam com a... Ela é uma fofa, a minha gatinha. Que não é nossa, faz parte da nossa família. Ela fica brincando com o rato, com o gato, com o passarinho. Ela fica brincando com ele, ela fica destruindo ele para depois comer. Ela é cruel nesse sentido, nesse momento. Assim é a civilização sem Torá. Me empolguei, estava gritando aqui, entendeu?
Assim é a civilização sem Torá, é como um gato. E depois que o galo, agora é o galo, galanteador satisfaz seus desejos, ele bate as asas e se afasta, pavoneando-se, aspas, não quero mais nada com você, no caso com a galinha. A diplomacia aprendeu esta lição muito bem. Promessas vazias, solicitude passageira e depois indiferença, desconsideração e esquecimento. Olha como a natureza nos ensina, hein? A Inglaterra prometeu um lar nacional ao povo judeu e depois esqueceu o povo ao qual fizera a promessa. Grupos comunistas fazem grandes promessas antes de chegar ao poder, mas depois se esquecem rapidamente dos seus ideais humanitários. Algo bem atual, crucial, pontual e familiar e triste, e muito triste. A natureza é mesmo um professor sofrível. Sem a Torá, a moralidade é substituída pelos interesses dos poderosos. E a ética se torna um pretexto para exploração. Nossa, o que eu vejo de gente na internet sobre moral e ética, e salve a Amazônia, salve Mico-Leão Dourado, e é uma pessoa que você vai olhar e daí tem que ser ponderado no julgamento mesmo. Estou na Mishnah certa, ponderado, ser ponderado no julgamento. Uma gentarada falsa, uma gentarada artificial, são capazes de chorar de lágrimas mesmo, dizendo que pena disso, que dó daquilo. E talvez ser ponderado no julgamento, Sharon. E às vezes se morassem em Sodoma, eram bem do tipo daquela cidade. Bom, Moshe recebeu a Torá do Sinai. Uma nova luz irrompeu sobre o mundo. Muitos finalmente perceberam a fonte da decência. A humanidade escutou o imperativo categórico, a regra definitiva da moralidade. Moshe aceitou a Torá. Ele a estudou. Ele a experimentou. Ele a tornou parte de sua consciência. É por isso que ele foi capaz de transmiti-la e ensiná-la a outros. Aquilo que não foi absorvido não pode ser transmitido. Entenderam? E quantas pessoas conhecemos que transmitem coisas que não absorveram? E prejudicam o indivíduo, a coletividade e o futuro da humanidade. Agora vamos para uma historinha. O Talmud relata que quando Moshe ascendeu para receber a Torá, os anjos se opuseram a que a Torá fosse entregue a um mortal. Prestem atenção. Respeitamos os anjos, tá? É um tesouro precioso, sempre guardado contigo. Argumentaram diante do Todo-Poderoso. Os anjos disseram para Deus isso. É um tesouro precioso, sempre guardado contigo. E tu desejarias dá-lo a criaturas de carne e osso? Mas Moshe tinha uma resposta esmagadora. Os 10 mandamentos mencionam que o Todo-Poderoso libertou o seu povo da escravidão de Mitzrayim. Os anjos nunca foram escravos lá. Os mandamentos estabeleceram o Shabat como dia de descanso. Vocês, por acaso, trabalham? Os anjos, por um acaso, trabalham? Perguntou Moshe aos anjos. Para que necessitem descansar? Vocês trabalham para que necessitem descansar? Os mandamentos decretam: honrarás a teu pai e a tua mãe. Continuou Moshe questionando: acaso tendes pais? E os demais mandamentos ele assinalou:
destinavam-se claramente àqueles com inclinações e paixões malignas, né? Os mandamentos, as proibições. Os anjos tiveram de concordar. Mas por que os anjos iriam querer a Torá? O desejo deles era ensinar a Torá ao mundo. Os sábios dizem que quando uma criança está no útero materno, um anjo a ensina toda a Torá, que ela esquece quando nasce. Isso é um degrau anterior ao esotérico, tá? Mas porque os anjos são professores tão mal sucedidos? Por que elas esquecem tudo? Pela mesma razão apresentada por Moshe. Se você não come e nem bebe, como irá ensinar as leis alimentares de Kashrut? Se você nunca tiver experimentado o amor dos pais, como transmitirá a apreciação de nossa obrigação de honrar os pais? Como você pode transmitir aos outros aquilo que você próprio nunca experimentou? Não sei se vocês lembram quando eu contei que eu tinha uma freira aqui na minha cidade, que ficava me parando na rua quando eu tinha o bebê pequeno, ficava me parando na rua e me dizendo como é que eu tinha que educar minha filha, e me falando como é que eu tinha que dar de mamar para minha filha. Eu não tive, não porque as pessoas não quiseram me ajudar, mas eu não tive ajuda para aprender essas coisas de absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa, nem mesmo meu marido, ninguém. Ninguém me ensinou a colocar uma fralda, ninguém me ensinou a dar de mamar, ninguém me ensinou, se ela estava com uma dorzinha, um chorinho, ninguém me ensinou absolutamente nada. Quando minha filha nasceu, eu maniei, sabe maniar? Eu maniei ela, eu enrolei ela que parecia uma múmia do Egito, tá? Porque eu não sabia exatamente. E depois eu descobri que essa era a melhor maneira que tinha dela ficar presa e se sentir segura por conta de como útero é lá dentro. A pessoa está toda enroladinha lá no útero, né? A gente tá uma bolinha lá, segura, num lugar limitado, protegido e quentinho da mãe. Enrolei ela toda lá, as pessoas diziam, mas coitada, era um braço grudado, era o outro, depois, cada vez que eu trocava a fralda, eu maniava ela para o outro lado. Não precisei que ninguém me ensinasse, porque Hashem é nosso sócio na concepção. Existe um pai, existe uma mãe, existe Deus na hora da concepção. E esse mesmo Deus continua o tempo todo nos intuindo, nos dando o insight necessário para sermos mãe, não parideiras. Era uma freira tentando me ensinar? Como assim? Hello! Uma freira não vai me ensinar como dar de mamar para o meu neném. Entendeu? Esse princípio tem consequências importantes para a nossa comunidade hoje em dia e é fundamental para a visão judaica do ensino. Se um anjo não pode ensinar aquilo que ele não vivenciou, menos ainda o poderá fazer o ser humano. Podemos esperar que um professor de escola judaica, que não seja ele mesmo observante do Shabat e da Kashrut, ensine e transmita devidamente uma noção do significado destas mitzvot para os alunos? Um sábio uma vez observou: a lei nos ensina que um rolo da Torá escrito por um herege deve ser queimado. Olha só, sem julgamento, tá, gente, do que é ou não herege, tá? Imagine um rolo sagrado, fiel e acuradamente copiado no pergaminho adequado, com a tinta apropriada. Se não tiver sido escrito por um crente, deve ser queimado. Quão carente de valor será então a instrução que um não crente vem a dar a uma criança impressionável? Nós estamos vendo a influência midiática nas crianças, nas músicas, nos desenhos animados o tempo todo. Então sabemos que uma criança é extremamente influenciável. Esta criança não será criança para sempre. Essa criança crescerá, será um adolescente, será um jovem e será um adulto. E depois dela estar completamente estragada, nós vamos dizer que as crianças eram o futuro do mundo. Vamos ter o que ensinar, vamos ensinar certo, aquilo que soubermos, o que não soubermos não precisa. Há pregadores que proclamam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso tem um pouco de nós, né? Nós todos temos um pouco disso, mas é só um pouco. Aquilo que uma pessoa diz
não o que ela é que a torna um pregador. Entende? Então, assim, aquilo que uma pessoa diz, não o que ela é que o torna um pregador. Eu fico lá falando um monte de coisa e em nome disso, em nome daquilo, em nome não sei do que, e façam isso e façam aquilo e prego isso, mas isso não diz respeito a mim. Não quer dizer que eu faço aquilo. Infelizmente não quer dizer. Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué. Transmitir alguma coisa é bem diferente de dar. Nós vamos falar isso quando eu me encorajar e achar que está na hora de nós falarmos de Kabbalah. Porque bem comum, e é claro que eu vou repetir isso, a Kabbalah vem, sim, a palavra vem do verbo lekabel, que é receber, mas você também vai encontrar essa palavra nos caixas do supermercado em Israel. Vai encontrar lá, receber, Kabbalah, recebimento, lugar onde você vai pagar. Mas a diferença de dar e de transmitir, que é esse receber de uma transmissão, não é receber de alguém que te deu alguma coisa. Desculpa. Vamos entender. O último, que é o dar, tá? Implica em transferir uma propriedade, um obséquio, em perpetuidade, por meio do qual o doador se priva dos seus direitos. Né? Você dá a doação. Algo transmitido, contudo, tem o caráter de algo entregue em custódia. É seu sob certas condições e mediante certas obrigações e não pode sofrer alterações nem mudanças. O proprietário continua mantendo o seu interesse. O que lhe foi entregue é seu enquanto você viver, mas depois deverá ser transferido a outros. É com este sentido de custódia que Moshe transmitiu a Torá a Yoshua, Josué. Estava dando uma olhada aqui para ver se eu vou ler esse parágrafo. Eu não estou lendo tudo, tá, gente? Mas eu vou ler esse parágrafo porque é bem interessante e as analogias são o que realmente faz entrar na nossa cabeça limitada. Na minha é limitada. Suponhamos que você enviasse um telegrama, está no tempo do telegrama aqui, tá? Encomendando 1000 metros de um tecido a 18 centavos o metro. O empregado que pega a mensagem a fim de transmiti-la decide que 1000 metros é demais e que 18 centavos é muito caro. E assim, o funcionário altera a mensagem, que passa a ser 800 metros a 15 centavos o metro. Caso algo semelhante ocorresse, você teria uma queixa legítima contra a companhia de telégrafos, não é mesmo? Uma vez que o seu pessoal tem a responsabilidade de portar, transmitir e entregar a mensagem do jeito que está, eles lidam com ela em custódia. Não pode mudar. Agora ele fala propriamente do seu povo. Nós, o povo judeu, desfrutamos do mesmo tipo de relacionamento com a Torá. Nós, e nem Noah, também. Se não fazemos ainda, é assim que tem que ser. A Torá está na nossa custódia. Nós temos o dever de estudá-la. Devemos observar seus princípios, mas teremos traído a confiança depositada em nós se tentarmos modificá-la de alguma forma. Nem mesmo um professor ou um rabino tem o direito de alterar seus preceitos ou observâncias, ainda que ele fosse o profeta Elias em pessoa. Então vamos entender, tudo o que nós interpretamos é do nosso dia a dia. Interpretação das interpretações que foram nos dadas com muito estudo no Talmud, pelos sábios, pelos tempos dinâmicos da vida, através do que está na Torá.
A Torá não pode, não deve, por nós nunca será nem modificada, nem adulterada, nem corrigida, sequer ela é imutável. Permitam-me citar uma ilustração dramática da extensão e do rigor da nossa custódia da Torá. Ao longo de todo o Talmud, a palavra teco se refere precisamente à figura de Elias, o profeta. Sempre que somos confrontados com um problema insolúvel na Halahá, o qual, a despeito de todo o empenho, parece permanecer, além da nossa capacidade de encontrar a resposta, nos satisfazemos em deixar a questão com essa observação abreviada. Teco, o Tishbita, Elias, resolverá as dificuldades e os problemas. Porém, se o mesmo Elias aparecesse diante de nós e afirmasse que o sapato ou sandália tradicional não pode mais ser empregado no ritual de Halitzá, nós teríamos que rejeitar suas palavras. Entende? Quando nós não entendemos nada ali, ou não tudo, tá? Deixamos aquela abreviação. Bom, isso no Talmud, né? O profeta Elias, por certo, vai resolver isso. Agora, quando o próprio profeta Elias vem e quer modificar, como diz ali, a sandália, o sapato e tal, né? No ritual de Halitzá, nós teríamos que rejeitar as palavras de Elias, porque ele não pode fazer isso. Nem ele pode fazer isso. Nem mesmo um profeta ou uma voz celestial ou aparentes milagres tem autoridade para mudar a Torá. Ela não pertence a nós para fazer a menor mudança que seja. Ela nos foi entregue em sagrada confiança para transmitir a sua mensagem intacta, em sua forma original, à geração seguinte. Olha que trabalho precioso do Talmud. Que preciosidade é o Talmud. Por isso nós estamos aprendendo como ler o Talmud. E aí vai depender de cada um de vocês, de cada um de nós, se nós quisermos ou não estudar o Talmud. Vamos ver se sabemos qual é a resposta dos que se jogaram na água. No Talmud encontramos uma pergunta extremamente curiosa. Como conhecemos Moshe por meio da Torá? Pergunta do Talmud. A pergunta causa estranheza, porque seu nome aparece centenas de vezes nas escrituras sagradas. Devemos compreender, não obstante, que esta pergunta e sua subsequente resposta constituem parte de um esforço abrangente dos rabinos para demonstrar que, por um método ou outro, as alusões a toda pessoa ou acontecimento importante podem ser encontradas na palavra de Deus. Então, eles mostram, por exemplo, que Mordecai, Esther e Haman podem ser encontrados, isso está entre aspas, tá? Encontrados na Torá. E que até Moshe aparece já no livro de Bereshit. Aquela pessoa honesta que Abraão era, aquela pessoa idônea que Abraão era, tudo isso pode ser encontrado em outro lugar dentro da Torá, que não esteja falando que ele era assim. Então Moshe pode ser encontrado em Bereshit. Então Haman, da orelhinha, da rainha Esther e Mordecai podem ser encontrados. Sabemos que é um livro à parte. O texto oferecido como prova pelo Talmud é: porque também ele é carne. Lembram? A Torá é para tudo e todos. E serão os seus dias de vida 120 dias, 120 anos. A palavra hebraica Beshagam, porque também, tem o valor numérico equivalente a 345, aqui é Gemátria, tá? Que é igual ao da palavra Moshe. E ele realmente viveu 120 anos. Tudo está na Torá. Além do Talmud, vamos lembrar agora, isso aqui me fez lembrar de uma coisa. A Gemátria estudada
muito estudada pelos judeus, muito estudada e esmiuçada, encontra não só palavras, como encontrou justamente em meio à numerologia, à gemátria judaica, encontrou a palavra para onde é que Abraão ia quando Deus disse Lech Lecha. Lembra daquele vídeo? A soma, que eu fiz confusão com a soma, que eu sou ruim de matemática. A soma dá do nome Israel. E ele realmente viveu 120 anos. Se desejarmos, poderemos ver nesta interpretação homilética dos rabinos um poderoso ensinamento que refuta a alta escola da crítica bíblica. Alta somente em virtude da matéria de que trata. Estes profanadores insistem em que Moshe, talvez influenciado por alguns dos sacerdotes egípcios esclarecidos, foi o autor e criador da Bíblia. É sério? E você que está aí me escutando? Você sabe, né? Se você está aqui, você é um benenô, você é um judeu, você é um simpatizante, mas em primeiríssima mão, você crê na Torá, não crê? Na Torá e na Bíblia hebraica. O argumento conclusivo contra esta teoria é a percepção experimentada por qualquer um que já tenha estudado a Torá alguma vez. Então você já leu a Torá? Só leu? Daí você leu de novo. Aí você estudou de novo, como nós, fazendo as paraxá da semana. Nós temos o que? As paraxiotes semanais. O que é que acontece? Por repetição, e não como um papagaio que repete, mas por repetição de um estudo, cada ano é lida e estudada a Torá inteira. E a repetição leva à perfeição, nossa perfeição. Bom, então se você já tem estudado alguma vez a Torá, viu de que esta obra em si contém a maior evidência de sua divindade, o caráter sublime de seus ensinamentos, a relevância de sua mensagem. Depois de 3.500 anos, aqui está 3.500 anos, nós não sabemos exatamente, agora é mais, tá? Ou não, acho que é 3.300 e pouco, mas enfim. Depois de 3.500 anos, sua capacidade de evocar e manter a lealdade de um povo, apesar da perda de sua terra e perseguição constante. Moshe não criou a Torá, pois nenhum ser humano poderia tê-la criado. Moshe, com todo o seu poder de profecia, era mortal. Viveu 120 anos. Faleceu e foi sepultado. Talvez isso também esteja implícito na pergunta: como conhecemos Moshe? Por meio da Torá? Sabendo que ele viveu 120 anos, que ele morreu e foi sepultado. Assim conhecemos a humanidade de Moshe Rabbeinu. Como sabemos que a iminência de Moshe flui de sua associação com a Torá e não o inverso? Como sabemos que a Torá foi criada por Moshe? Respondem os rabinos. Como sabemos que a Torá não foi criada por Moshe? Respondem os rabinos. Porque ele não era senão carne e osso, e seus dias foram 120 anos. Moshe era humano e mortal, e nenhum esforço humano, ainda que inspirado pelo maior dos gênios, poderia produzir sozinho a divina magnificência da Torá. Bom, essa longa, bem longa, foi a primeira partezinha, o primeiro subtítulo, a primeira daquelas Shloshá Devarim, daquelas 3 coisas, né, que diz respeito. Não foi nem a primeira. Aqui foi a introdução da introdução da Mishnah. Nós vamos ter aqui, vou mostrar para você, está tudo cheio de marcatura. Esse subtítulo ali, ó, esse subtítulo, tá? Que está escrito: Josué a transmitiu a anciãos, anciãs, profetas e profetas. Os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Nós vamos ler esse subtítulo no próximo vídeo e vamos explicá-lo. Conforme o senhor Irvin Bunim, ninguém coloca, ninguém tira coisas da Torá, mas aqui nós interpretamos na medida do possível. E as fontes serão sempre aquela que eu estiver segurando na mão. Posso dizer para vocês,
Não ler a nota de rodapé, não dizer em que página estamos, mas o livro que estamos estudando é neste momento. Não será outro e não será falado aquilo que não se sabe. Sempre vamos procurar na ética do Sinai trazer para a nossa vida diária. Ou as outras coisas também. Mas principalmente quando se trata de ética, nós temos mais liberdade ainda de fazer isso. Então, nós vamos ler essa parte, que ela vai ser curta, vai ser um vídeo curto. Talvez eu não faça 2 e somente 1. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês compreendam cada vez mais que estamos sempre no caminho certo quando estudamos a Torá, que a Torá é divina, que o Talmud é a alma da Torá, que talvez a Kabbalah seja a alma do Talmud, não sei. Ela é a alma de alguma coisa muito mais profunda, mas ela é a descrição, o estudo, o conhecimento da formação de tudo, da criação e da formação do mundo em si. Vamos tentar compreender o nosso mundinho primeiro, o nosso ser, porque o autoconhecimento é extremamente importante. Ler, vai daquela paraxá para o resto de todas as paraxás, de todas as parashiot e para o resto da nossa vida. Ler é uma das passagens mais importantes para o nosso dia a dia. Então vá por ti, seja independente, vá para dentro de ti, tenha autoconhecimento e vá consigo mesmo, nunca se perca no caminho. E se perder no caminho, você pega a Torá novamente, se agarra na Torá, abre a Torá, lê a Torá, sente a palavra de Deus e continua a sua vida, tá? Então, muito obrigada por quem assistiu. Muito feliz com todos vocês. Tenham um ótimo dia. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com quem vocês acham que gostariam de ver esse vídeo. E nós vamos ler o Salmo 25. E quando o mês terminar, nós voltaremos novamente. 1, 2, 3... Dessa maneira, nós não vamos até os 150 por conta que existe a playlist. Nós vamos ler do dia, para reforçar o salmo do dia, o dia no calendário judaico. E em nome de um pedido honesto de que termine essa guerra e que Israel vença. E que tenha que um dia parar de provar que merece estar vivo. E que vocês que não sabem muito bem o que estão falando vão procurar saber o que estão falando. Shalom, gente. De Davi. A ti, ó Eterno, elevo minha alma. Em ti confiei, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado e faz com que não exultem meus inimigos sobre mim. Que não sejam humilhados os que em ti mantêm sua fé e que desiludidos venham a ficar os descrentes. Faz-me conhecer, ó Eterno, teus caminhos e ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir tua verdade, ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação, por quem anseio todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua piedade e recorda-te de tua misericórdia, porque são eternas. Não relembres os pecados e transgressões da minha juventude. Antes recorda-te de mim por causa da tua bondade. Misericordioso e justo é o Eterno, e por isto aos pecadores reensina seu caminho. Aos humildes orienta em sua justiça e seu caminho lhes ensina. Benevolência e retidão são os passos do Eterno para com todos que guardam sua aliança. Embora sendo grande sua iniquidade, perdoa-me por teu nome, ó Eterno. Quem é aquele que teme ao Eterno? Ele o guiará pelo caminho certo. Sua alma viverá feliz e sua descendência herdará a terra. A mensagem do Eterno é para os que o temem. E seu pacto ele os fará conhecer. Meu olhar se volta sempre ao Eterno, pois livrará meus pés da rede traiçoeira. Volve a mim e concede-me a tua graça, pois aflito e solitário estou. Angústias envolvem meu coração. Livra-me desta aflição, vê minha agonia e sofrimento e perdoa meus pecados. Vê quão numerosos se tornaram meus inimigos e como cruel é seu ódio. Protege e salva minha alma, que em ti confiou, para que eu não fique desiludido e envergonhado. Sirvam-me de proteção e retidão e integridade, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, redime Israel de todas suas atribulações. Vocês podem dizer amém.
Quando alguém faz uma oração, o outro diz amém. Amém.